maior quantidade de prerrogativas que o cidadão pode ter. Entre elas, você vai ver que existe o direito à saúde, o direito à segurança pública, o direito ao lazer, o direito à educação, o direito ao convívio familiar. Você vai ver que o artigo 5º e a Constituição em si, ela vai garantir muitos direitos ao cidadão. Por exemplo, a saúde. Se você for ver, tanto no artigo 5º quanto no artigo 196 da nossa Constituição, ele vai falar a respeito da saúde pública, que todos têm esse direito à saúde pública. Só que um problema, e quando se trata desse princípio da igualdade, abarca também a questão do princípio da isonomia, que tem que se tratar os iguais de maneira igual e os desiguais na medida de suas desigualdades. Que daí entra também a questão do SUS, do Sistema Único de Saúde. Só que aqui fica um comentário, uma expressão da parte pessoal e intelectual da minha parte. Eu vejo que como em alguns outros países, a saúde pública ela não é gratuita. Em muitos outros países, a saúde pública ela é paga. Às vezes você vai se consultar e aquela consulta você pode não pagar ela numa quantidade cheia no momento, mas depois vem parcelada em conta de energia elétrica, em outros tipos de conta. Então elas acabam sendo um pouco mais melhores e prestativas porque elas partem do âmbito privado. Agora, quando você fala e se refere à saúde pública como um direito de todos e um acesso gratuito, automaticamente o Estado ele não está preparado para receber toda a demanda de saúde pública da população. E é exatamente por isso que nós vemos por aí filas gigantescas falando a respeito de atendimento público. Pessoas que têm que ir a um posto de saúde num bairro às 5h30 da manhã para pegar a última vaga, e você chega lá, já tem uma fila gigante, uma fila enorme. Pessoas que esperam em filas de transplantes de órgãos, de cirurgias, que mesmo que tenham problemas graves, acabam esperando muito tempo, porque até a fila de urgência, até a parte de urgência, tem filas. Agora, para que a Constituição conseguisse atender essa demanda, teria que despender de recursos que não sei se seriam suficientes. E aqui também fica a minha crítica, que se o Estado ele já não tem condições o suficientes normalmente de atender toda a população brasileira, ainda mais com alguns desvios de verbas públicas, desvios de dinheiro, eu acho que isso acaba atentando até com a dignidade da pessoa humana, que é um dos princípios fundamentais, um dos fundamentos da nossa Constituição, artigo 1º. Então, fica aí a minha crítica, só que muitas das vezes hoje tem compensado para aqueles que têm condição serem atendidos numa iniciativa privada, e muitos que não têm essa condição de serem atendidos nessa iniciativa privada acabam perecendo nas filas, nos hospitais, nas emergências e tudo por essa falta de recursos financeiros. Então, eu acho que isso acaba sim ferindo em parte o princípio da igualdade, exatamente por causa dessa alta demanda e da ineficiência dos serviços públicos. Eu vejo o Brasil um grande problema, porque o SUS, quando ele foi criado para beneficiar a população de baixa renda. E o que nós vemos nesse período em que nós estamos vivendo na democracia, o investimento na saúde pública, ele vem, na verdade, do governo federal. O problema é como chega e quanto chega.
Essa é a grande questão. Como chega lá na última pessoa da ponta, ou seja, no médico, nos equipamentos, né, nos insumos. O que é que nós estamos vendo hoje no Brasil? Nós estamos vendo o despreparo, nós estamos vivenciando a grande quantidade de desvio de dinheiro público que deveria ter sido investido na saúde. Você vai em um hospital municipal, geralmente, e aí você vê como é precário a situação em alguns hospitais municipais, ao ponto de não ter um lençol limpo, porque não tem dinheiro para mandar para a lavanderia. Ao ponto de que, se você chega para ser atendido, existe 50, 60 pessoas na fila esperando, e você às vezes passa a madrugada inteira, né, para conseguir uma consulta. Nós estamos vivendo um estado precário, e não é de agora, porque todo esse dinheiro desviado, né, esse dinheiro que foi desviado para pessoas cuja deveriam ter consciência que estão matando outras, né, hoje está fazendo falta. Quase 40 anos do nosso Brasil aí, dentro de um conceito democrático, e ninguém resolve o problema da saúde pública no Brasil. Cada vez piora mais. Vocês vejam a condição. E aqui eu não estou fazendo uma crítica à atual administração, não estou fazendo uma crítica às questões municipais, mas vejam bem, aqui em Paranaguá, quando eu estive internado, havia 20 leitos de UTI Covid. 20 leitos. Eu não sei quantas pessoas moram no litoral. Antonina é uma cidade de 20 mil habitantes. Paranaguá deve ter quase 200 mil habitantes. Vamos supor aí que o litoral tenha 350 mil habitantes. Agora veja bem, 20 leitos, na época que eu fiquei internado, para 350 mil habitantes. Ora, se é uma doença que ela tem uma aceleração rápida, é uma doença que muta com facilidade, né? Nós estamos vendo os novos casos aí. Então, se o Brasil estivesse todos esses anos investindo em saúde pública, não estaria resolvido o problema, mas também nós não estaríamos diante dessa crise. Eu vi, por exemplo, o ex-ministro da Saúde, o Mandetta, falando que foi derrubado, por exemplo, o sistema de saúde da Itália. Nenhum sistema no mundo suportou. A questão é que aqueles países como a Itália, né, e outros países do mundo, são países que, se você vê a quantidade de habitantes, é inócua perto do Brasil. Nós somos um país de 220 milhões de habitantes, mais ou menos, né? Comparado lá a um país de 6 milhões de habitantes. Aqueles países, por exemplo, o índice de pessoas de idade é muito maior do que no Brasil. Nós não podemos comparar um país de 220 milhões de habitantes, um continente, com um país, a Itália, a Espanha. Se juntar todos aqueles países, cabem dentro do Brasil. Aí o que acontece? A saúde pública deles é diferente, recebe um tratamento diferente do nosso. Quando começou a cair, né, a saúde pública devido ao Covid-19, ninguém lá estava preparado, né? Ninguém estava preparado para isso. Só que nós aqui no Brasil temos o SUS. Somos um país gigantesco, que, se fosse investido o dinheiro que o governo mandou, mesmo nesse período pandêmico, certamente nós não estaríamos na situação que estamos. Por exemplo, nós estamos aí com investigações da PF sobre esses hospitais de campanha. Respiradores, por exemplo, que foram comprados. Vejam o absurdo,
que não servem para serem usados em seres humanos, que aconteceu no estado da Amazonas. Né? Outro, São Paulo, fez, se não me engano, 2 hospitais de campanha. Me parece que foi no Pacaembu, não me lembro muito bem, que atendeu 15 pessoas e depois foi desmontado. Vocês vejam bem a anarquia com dinheiro público. Os governadores agora fizeram um protesto contra o governo, dizendo: olha, o governo ele já tinha que mandar essa quantidade de dinheiro, e não foi tudo isso que ele mandou. Agora veja, parte dos governadores entrou na justiça para que a justiça impedisse a dívida pública do próprio Estado, que o governo estava cobrando, que eles deviam para o governo federal. E o governo federal ainda manda dinheiro e os caras vêm dizer que não tem dinheiro. Nós estamos em 1 ano de pandemia. Em 1 ano. Será que 1 ano não deu para investir um pouco mais na saúde? Não. Abriu-se 300 leitos. Nós não precisamos de 300 leitos. Nós precisamos de 3.000 leitos. Será que dentro de 1 ano não deu para raciocinar, pegar as pessoas que estão saindo do último ano de enfermaria e colocar para trabalhar? Quando foi aberta a licitação para médicos no Brasil, faltou pouquíssimos. Os médicos só não quiseram ir para lugares distantes, lá na Amazônia, por exemplo, mas todas as outras vagas em lugares e cidades menores foram preenchidas. Então vocês vejam que parece que os camaradas querem o caos. Eu pergunto a eles: qual foi o investimento feito na saúde pública? E não é de agora, não adianta querer culpar o governo agora. Nós estamos em uma decadência, porque não se estrutura a saúde pública no Brasil. Não se estrutura. Se usa dinheiro para qualquer outra coisa, menos para a saúde. É uma administração falha, incoerente. E o que nós estamos vendo é pessoas morrerem, porque eles têm o direito à saúde. Somos pagadores de impostos, mas chega lá, não tem leito. Não, o presidente é genocida. Ora, isso não vem de agora. Eu tenho fotos, por exemplo, da saúde pública no Rio de Janeiro, de 1996. Pessoas jogadas nos corredores. Eu tenho testemunho de pessoas com câncer, que o exame estava demorando cerca de 9 meses para sair. Agora, imagine uma pessoa com câncer esperar um exame 9 meses. Eu conheço pessoas que pegam fila às 5 horas da manhã para ser atendido meio-dia, 2 horas da tarde. É um descaso com a saúde pública. Se nós pagamos impostos, e não é só com a saúde pública, nós vivemos um descaso na área de saneamento. Há lugares que ainda não tem água, não tem luz. Há lugares que o povo está abandonado. Há lugares no Nordeste que não deixam abrir poços, porque o povo vai começar a plantar, colher, estudar, e não vai mais viver de cabresto eleitoral. Porque tem lugares que a pobreza é cabresto eleitoral. Foi feita a cabeça do povo que eles não podem sair daquela miséria, daquela vida desgraçada. Então, que direito ou direitos iguais é esse? Enquanto uns ganham muito, a sociedade padece. Então, é como o doutor João estava dizendo, isso é muito aleatório, né? Deveria aqueles que pagam impostos, os seus impostos serem revertidos, ainda que não dê para fazer tudo, porque nós somos um país de 220 milhões de habitantes, mas estaremos bem melhor. Você veja bem que até você pagar, pagar hoje um plano de saúde está caríssimo. Eu fui fazer um plano de saúde, eu, minha esposa e minha filha, eu quase caí de costa. Quase R$ 2.500. Então, nós estamos vivendo em dificuldade. O senhor abordou um aspecto muito interessante, que é a parte da corrupção.